Por que, de fato, não saber a anatomia? Por que, de fato, não saber a anatomia do crânio? Por que, de fato, não saber a integração entre o crânio e a ATM, embora a ATM esteja no crânio? Como isso atrapalha o seu resultado? Como atrapalha o seu resultado não saber a anatomia, integrar crânio e ATM? Simplesmente, a ATM, juntamente com o crânio, sendo parte desse crânio, ela não tem relação apenas de localização. Ela não tem relação apenas de posicionamento. Posicionamento muito claro, para que a gente possa integrar o conteúdo sobre o crânio, é que nós temos fossa medial, fossa posterior, fossa anterior, aqui com temporal e ossos da face, tá? Aqui. A articulação temporomandibular em si, ela está exatamente na fossa média do crânio. E qual a relação dessa fossa média do crânio? É que essa fossa média tem nela o temporal, tem nela a sua relação de base de crânio, já chegando no forame jugular, já chegando na condutibilidade nervosa que passa por aqui, que vai pela medula tronco encefálico. Presta atenção nessa informação. Não saber essa relação anatômica compromete principalmente a análise de como está posicionada o côndilo da ATM, como está posicionado o temporal e qual a sua relação internamente aqui com o disco intraarticular. E qual a repercussão isso vai gerar, podendo levar dores e sofrimentos para o paciente, principalmente em característica crônica, de forma crônica para o paciente. E aí entender essa dinâmica do crânio é entender, de fato, as relações anatômicas e como isso interfere na função mandibular. Para lhe dar um exemplo claro, tá, de como existe a sobrecarga do crânio por desequilíbrios anatômicos, nós temos. Lembre que você tem, não sei se você já viu, né, alguma competição onde tem aquele pessoal de remo. Vai lá um que rema e vem lá, acho que são os 4. Eles vão remando. Quando eles vão remando, se um parar, fica mais pesado para o outro. Para manter o fluxo, o movimento, a dinâmica, a fluidez, você vai ter categoricamente uma sobrecarga nos demais. E o que eu quero trazer com esse exemplo é a mesma coisa que quando você estava na faculdade. Sabe aquele grupo de faculdade aí? Quem lembra da época de faculdade? Aquele grupo de faculdade onde você vai fazer um trabalho para poder apresentar. Quem aí tem aquele amigo que sempre se escorava e nunca fazia nada e os outros que faziam? O que é que acontecia com os outros? O que é que esses outros sempre falavam? Os outros sempre reclamavam que estavam fazendo coisa demais e o outro estava fazendo coisa de menos. Quando a gente vai falar em disfunção temporomandibular, essa região que é móvel, muito mais móvel do que outra articulação do crânio, ou seja, é a articulação do crânio mais móvel. E se eu tiver qualquer tipo de sobrecarga,
qualquer tipo de desequilíbrio, você vai ter aquele amigo sobrecarregado. Aquela estrutura que vai funcionar mais do que a outra. E aí nós temos a ATM movimentando demais. A ATM com maior grau de mobilidade, com maior grau de disfunção e, consequentemente, com provável maior incidência de queixas, de sintomas. E essa incidência de queixas, de sintomas, fazem total diferença quando a gente reorganiza a estrutura craniana. Vamos fazer, quem quer uma dinâmica aí para vocês sentirem um pouco? Quem quer uma dinâmica aí? Fala aí, galera. Quem quer uma dinâmica legal para poder... quem quiser, aperta no coraçãozinho aí para eu ver o volume de coraçãozinho aqui, ó. E a galera do Instagram, do Facebook, do YouTube, comenta aí. Eu quero uma dinâmica. Porque eu quero que vocês sintam na pele essa capacidade do crânio se mover. Essa capacidade do crânio se dilatar, retrair. Dilatar, retrair. Essa capacidade do crânio dilatar e retrair é a capacidade que faz com que melhore o fluxo sanguíneo, a chegada de nutrientes, a melhora da condutibilidade nervosa, a melhora da dinâmica crânio-cervical, a melhora do funcionamento fisiológico de fato. E esse funcionamento fisiológico depende dessa dinâmica, que é o seguinte. Como eu falei no início, nós temos no crânio 3 fossas. Fossa anterior, média e posterior. Anterior, média e posterior. Nessa fossa anterior, média e posterior, você vai poder sentir essa dilatação e essa retração da seguinte forma. Pega a região hipotenar e tenar da sua mão e coloca na região frontal, lateralmente. E a partir daí, você vai, respirar profundamente. Respira 3 vezes. Respira 4 vezes, 5 vezes. O que é que vocês observam quando vocês estão respirando? Vocês observam que o crânio empurra a sua mão para fora, como se ele expandisse, faz... Quem conseguiu sentir aí? Às vezes você sente mais do lado direito do que do lado esquerdo. Você sente mais de um lado do que do outro. Isso já nos dá a clareza de que você apresenta uma disfunção a nível de crânio, que a manipulação a nível do crânio vai melhorar isso. Quem aí sentiu essa dificuldade de perceber essa dilatação? Respira. Olha, a Ana coloca micromovimentos bilaterais uniformes. Show! Essa fossa anterior relacionada aí com a Ana está top. Está boa. Movimento dinâmico bilateral confortável. Muito suave. E isso não é movimento tipo movimento do cotovelo, do ombro, que a gente tem grandes amplitudes. Já a Érica coloca, mais mobilidade do lado direito. E essa maior mobilidade em um lado em relação ao outro pode fazer com que
correspondentemente, nós tenhamos disfunções de ATM homolateral a essa mobilidade. Porque do mesmo jeito que o crânio ele se dilata mais, eles têm condição de que essa articulação está se movendo mais. Toda articulação que se move mais gera sobrecarga musculoesquelética, gera estiramento, gera dor ligamentar, gera problema no disco. E aí os estalidos começam a acontecer. Vejam. Agora vamos testar a fossa média. Em cima aqui, ó, do pavilhão auditivo, ó, passei a mão, inspira. Respira. No meu caso, a fossa média, ela é muito menos móvel do que o lado relacionado com a fossa anterior. Veja o que eu disse anteriormente. Se você tem aumento de dilatação, de mobilidade mais de um lado do que o outro, eu tenho aumento de mobilidade da ATM, ou seja, mais estalidos. E a Érica comenta aqui, opa, maior mobilidade do lado direito e é exatamente o lado que eu tenho muito estalido. Caraca! É essa a visão que faz com que você tenha resultado ou não tenha resultado com o seu paciente. É essa visão que faz com que o seu paciente saia do seu consultório sem dor ou com dor. Depende de como você aborda o seu paciente. Quando você entende essa lógica da hipermobilidade gerando as disfunções, você tem a clareza que a hipermobilidade de um lado não vai só ser numa fossa craniana, vai afetar também essa região da ATM. E a principal relação com isso vem da forma que você sente essa disfunção, da forma que você sente o seu corpo. E aí, a fossa média, a fossa posterior, avalia assim, ó, posteriormente, sentindo a amplificação desse movimento na fossa posterior. Observem isso. Lembrando que quando a gente vai falar de disfunção craniana em fossa, por exemplo, média, em relação à ATM, nós temos o temporal correlacionando com essa região de fossa anterior, o temporal correlacionando com a fossa média e o temporal correlacionando com a fossa posterior, com sua articulação a nível do occipital. Então, não é porque você tem uma hipermobilidade aqui e uma hipo desse lado que categoricamente isso vai definir, mas já é um indício. E o diagnóstico final, ele é dado claramente pelas outras articulações, como elas se movem. E o maior erro, tá? E o maior erro nosso é essa questão da anatomia, da palpação, de como chegar nessas estruturas e perceber. Quando a gente vai trabalhar a fossa posterior, essa fossa posterior, principalmente em zona aqui, ó, de junção entre o parietal, o temporal e o occipital, o pitério, esse pitério,
ele geralmente é uma zona muito rígida. E principalmente quem tem discrepância de um lado com o outro, isso gera ainda mais tendência de disfunção. E quando você aperta a fossa posterior, você sente essa rigidez. E aí, categoricamente, Randy, eu fiz os testes e senti os lados. O meu lado direito é mais móvel do que o lado esquerdo. Muito mais móvel, tem muita diferença. Cuidado. Você já precisa se cuidar, porque está claramente aí um processo de adaptação. O seu paciente precisa restaurar essa mobilidade através das manipulações do crânio. E aí, pessoas que têm esse tipo de padrão sofrem com muitas dores crânio-cervicais do lado que não mexe muito bem, muita atenção, e do outro lado com outro tipo de característica de dor. É interessante, porque a dor relacionada com a hipermobilidade é uma dor mais de sobrecarga. E a dor relacionada do lado com menos movimento é uma dor mais em peso, uma dor pesada, como se tivesse alguém apertando. Então, essa característica você tem que observar no seu paciente. E a manipulação do crânio, vamos falar agora, vai trazer isso para você. Vai trazer essa possibilidade de trabalhar. E como você vai fazer isso? Você precisa, antes de qualquer coisa, saber onde fazer. Saber o que fazer. E a primeira coisa é você encontrar as áreas manipulativas, viáveis para manipulação. Como você pode manipular? Gerar uma melhora disso. Então, as áreas viáveis de manipulação relacionadas com as disfunções temporomandibulares, Randy. Gente, estourado, assim, muito, mas não quer dizer que é só isso, não quer dizer que é só isso, são as articulações do temporal com o esfenoide, temporal com o parietal e temporal com o occipital. E aí, ó, quando você precisa encontrar essas estruturas, você precisa saber da anatomia palpatória. E aí é onde está um grande erro. A gente não é ensinado a palpar, a sentir o crânio. Vamos fazer uma dinâmica de palpar e sentir o crânio, de sentir essas estruturas, inclusive zonas que podem estar restritas para que a gente possa, na mobilização, na manipulação, restaurar um pouco mais. Uma das coisas que você precisa aprender. A gente pode começar posteriormente, que a gente tem um ponto posterior bem claro, que é o mastoide. Mas a gente pode começar medialmente, onde a gente tem um contato bem interessante através do forame do processo zigomático, tá? Do processo zigomático. E aí, ó, quando a gente aprende essa palpação, você vem aqui, ó, processo mastoide, atrás do conduto auditivo, essa zona aqui, ó, mais proeminente. Achem aí. Quando você acha isso que vem posterior, você entra numa depressão. E nessa depressão você já começa a chegar na divisória entre occipital e temporal. E aí você palpou, desceu, deu uma queda e você começa a subir e vai subindo, deslizando assim, ó, para um lado e para o outro, sentindo a rugosidade da sutura. Então, ó, entrei, vou subindo, sentindo a rugosidade. Opa! E aí você vai sentindo que
quando você sobe, você tem uma depressãozinha, que é exatamente entre a articulação do temporal com o occipital, entre os dois, porque ela tem esse zigue-zague aqui. E dessa forma, você vai palpando e seguindo até chegar em toda a região lateral do temporal. E aí pode acontecer o seguinte, de você sentir dolorido, palpou, ai, tá dolorido. Quem aí sentiu dor à palpação na região do temporal? E ó, vai seguindo e sentindo esse temporal. Ó, essa região minha, ela é sensível. Quem aí sentiu sensível? Toque dolorosa ao toque do lado esquerdo. Em que região? Mais medial, mais perto do esfenoide ou mais perto do occipital? Verifique isso. Por quê? Essa manipulação, essa avaliação no seu paciente pode determinar uma coisa que a gente chama de disfunção somática. De uma disfunção que envolve níveis neurofisiológicos, onde nós temos miótomo, dermátomo, angiótomo, esclerótomo, toda essa região envolvida com a porção neurofisiológica. E aí a gente tem, ó, posterior no occipital, anterior no esfenoide, o pessoal falando, nos dois lados tem relação. Então, se você tem tensões associadas posteriormente, você precisa trabalhar essa sensibilidade, abrindo essa sutura, abrindo a articulação entre uma e outra, e isso vai melhorar não só a mobilidade crânio-cervical, como também fazer com que o seu paciente melhore as dores. Melhore as dores. E esse erro você não pode fazer. E essa é a importância de você saber as suturas. É você manipular o local correto, o local com restrição. E aí você vai associar a avaliação das fossas que você comprimiu, da fossa craniana posterior, média e anterior. Você vai avaliar isso e juntamente com a sensibilidade. E Randy, e aí? Como é que eu faço? A preferência vai para onde? Vai para que parte? Para que região? A preferência vai para onde você consegue juntar problema de mobilidade, ou seja, rigidez de mobilidade, duro, crânio rígido e sensibilidade à palpação. O paciente tem sensibilidade à palpação e rigidez na fossa posterior, é ali que você deve trabalhar. É ali que você deve concentrar seus esforços para o paciente. Porque concentrando seus esforços para o paciente, você consegue fazer com que haja com maior assertividade. Faça a manobra que o corpo precisa e assim o paciente fique sem dor. Por quê? Agora vamos olhar a neurofisiologia um pouco, tá bom? A neurofisiologia que justifica tudo, tá? E aí, o que é preciso para você saber o que e onde manipular? Simplesmente é preciso que você entenda as relações neurofisiológicas. Vejam que aqui, ó, nós temos o conduto auditivo. O conduto auditivo para trás, essa região, ela é inervada pela cervical alta. Pela cervical alta. Por isso que tensão ao nível occipital vai levar a sofrimento, a dores, a nível cervical. Quem aí tem
após a avaliação da fossa anterior, média e posterior, quem aí tem a tensão posterior no occipital e a cervical, ó, lateja, dói demais. Quem aí tem isso? Fala aí para mim. Quem aí tem isso? Você tem esse tipo de sintoma justamente porque a inervação, a informação neurofisiológica sua, do seu paciente com disfunção de ATM, seu paciente com bruxismo, seu paciente tem as ramificações comprometidas. E essas ramificações comprometidas precisa de uma avaliação criteriosa para você aliviar esse sofrimento. E não é da cervical. Andréa Santiago. O que é que eu quero fazer com você, Andréa? Tá? Quem tem aí dor próximo ao occipital? Vamos fazer uma dinâmica legal para vocês sentirem na pele como é isso. Para vocês sentirem na pele essa verdadeira oportunidade de fazer o seu paciente ficar bem, sem dor, sem tanto sofrimento. Que é o seguinte, quando a gente chega, eu vou adaptar uma técnica aqui para vocês, tá bom? Quando a gente chega nessa região occipital e temporal, nós precisamos abrir isso, tá? Abrir isso. Quando a gente abre isso, a gente melhora a vascularização e a região de cervical, neurofisiologicamente, recebe esse estímulo de calmaria. Então, quem está com problema aí na cervical, e aí, ó, eu já falei no começo da live sobre a avaliação das fossas. Então, galera, para vocês não perderem conteúdo, é chegar no horário, tá? Então, fica difícil eu estar repetindo, senão quem chegou e está acompanhando desde cedo, fica difícil. E aí, ó, observe, quem está com o occipital tenso, observa, rotação da cabeça, para um lado, para o outro, para baixo, para cima, dores irradiadas, tensões nesse nível, muitas vezes alteração de som, do nível de som, tamponamento do ouvido com o movimento da cabeça. E se tudo isso para você estiver relacionado com a sensibilidade e restrição ao movimento da fossa posterior, presta atenção aí que vai melhorar. JSR Rocha, presta atenção nisso. Ó, você vai pegar com seus dedos, tô olhando aqui de frente, tá? Ó, com a mão do lado, vem para a porção oposta e vai pegar na porção occipital apenas. Occipital, assim, ó. E essa região do temporal vai ser pega, mobilizada com o braço homolateral. E aí, vamos lá. Ó, mão contralateral para tratar esse lado, no caso, o meu lado direito. Achei o meu mastoide, volto, depressão, achei o occipital. Coloquei a mão, achei o mastoide, volto, depressão, occipital. E aí, ó, palpei. Agora eu quero que você pegue, ó, no conduto auditivo, assim, ó. Assim, ó. No seu conduto auditivo, ó. E vai fazer uma força de tração, mobilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, ó, segurei. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Faça no lado que você sente restrição e sente sensibilidade. Se for o seu problema, o problema do seu paciente só de um lado, você vai fazer só de um lado. Agora, se for também do outro lado, tensão, rigidez, faz a mesma coisa do outro lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero todos vocês que disseram aí, Randy, eu tenho queixa no occipital que vai para cervical. Retesta. Roda para a direita, roda para a esquerda, para cima e para baixo. E me fala o que aconteceu. Me fala aí o que aconteceu. Como ficou o nível dessa tensão? Como ficou? Fala aí para mim. Super importante o relato de vocês. E esse é, de fato, um obstáculo, um problema, porque nós não temos acesso a esse conteúdo na faculdade. A gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo quando a gente está na faculdade. A gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo quando você está estudando. Por quê? Porque muitos dos nossos professores, eles não têm esse raciocínio clínico focado na neurofisiologia. E o que eu quero, que eu fiz aqui, e quero propor para vocês é que, gente, você pode ser capaz de gerar esse mesmo nível de resultado. Você deve parar de se preocupar com o sintoma e olhar para as disfunções neurofisiológicas, biomecânicas, conectando a anatomia, dando clareza para o que o seu paciente tem e deixar de tratar a dor, o local da dor. E aí, para você que ainda não sabe, presta atenção todo mundo aqui agora, para você que ainda não sabe, na próxima terça-feira, de hoje, a 8, próxima terça-feira, dia 23, vai começar a nossa Semana da ATM Sem Dor. Um evento ao vivo, onde eu vou ensinar o passo a passo, a dinâmica, para você saber exatamente o começo, o meio e o fim. Como avaliar, tratar, diagnosticar o seu paciente, como é possível isso, quais conhecimentos você precisa ter para você ter esse nível de resultado com o seu paciente sem dor já no primeiro atendimento. Se você deseja ter esse nível de qualidade, gente, presta atenção o que aconteceu aqui. Presta atenção o que aconteceu aqui. Eu fiz ao vivo com vocês a milhares de quilômetros de mim. Tem gente aí de Portugal fazendo. A Érica mesmo aliviou de Portugal. E por que eu melhorei a Érica sem nem estar perto da Érica? Porque eu tenho na minha cabeça o passo a passo, o raciocínio clínico pautado na neurofisiologia e na anatomia, o conhecimento que, em relação à disfunção temporomandibular, é capaz de gerar resultados rápidos. Com esse conhecimento,
é possível você atender o seu paciente de forma consistente. É possível você entender e fazer com que ele se acendeu da mesma forma que eu fiz aqui agora, ao vivo. Pratiquei aqui com vocês e fiz ao vivo e vocês... Putz, como melhorou. Não é mais preciso vocês ficarem... Meu Deus, já fiz 20 sessões com esse meu paciente e ele não melhora. Meu Deus, já fiz 30 sessões com o meu paciente e meu paciente não melhora. Parem com isso. Se ele não melhorou, você está tratando errado. O foco está errado. O foco tem que mudar. Você tem que mudar essa chave. E é exatamente na próxima semana, na semana da ATM Sem Dor, que eu quero que você mude essa chave. Que você entre no mundo, nesse mundo paralelo, onde você vai estar concentrado em gerar resultado rápido, em gerar rapidez, em gerar alívio de dor, em gerar melhora do sofrimento do paciente. Tá? Então, quem ainda não está inscrito, no meu Stories tem um arrasta para cima, na minha bio tem o link, a galera do Facebook e do YouTube tem na descrição, tá? E mesmo assim, não conseguiu, manda um direct para mim, uma mensagem que eu te respondo, tá bom? Agora, vamos continuar. Vamos continuar. Quando a gente fala nesse nível de resultado, a gente precisa entender toda essa perspectiva. A gente precisa entender o que o paciente traz de entendimento. O que o corpo... Quem já ouviu falar aí em uma coisa que fala, o corpo fala? O corpo fala. O corpo traz um entendimento para a gente. O corpo traz uma perspectiva clara para a gente. E aí você precisa analisar e entender isso. Tá? E aí, eu fiz essa região. Quem aí tem tensões a nível dos olhos associadas com essa tensão da disfunção temporomandibular? Quem aí tem tensão a nível dos músculos mastigatórios? Você pode associar tudo isso com a melhora neurofisiológica. E o erro maior nisso é negligenciar o crânio. Sabe por quê? Porque as principais inervações do corpo não estão só na medula. Pega essa aí, presta atenção. Quem não prestou atenção, ativa, olha para cá, vira a cabeça para cá, olha. Quando você entende que os nervos cranianos são responsáveis por muitos dos nossos desequilíbrios, dores e disfunções, você começa a atender o seu paciente sob a ótica da neurofisiologia. Você começa a atender o seu paciente sob a ótica da causa. E esquece que a dor não precisa ser valorizada. Então, fique atento. Porque o crânio, através desses forames aqui, ó, forame magno, forame redondo, forame oval, forame jugular, traz inervações para músculos supraioides, inferiores, para músculos respiratórios, para trapézio, econ, para músculos mastigatórios, o trigêmeo, para músculos do sistema estomatognático, o hipoglosso, o facial. E a manipulação do crânio, ela é capaz, através da análise de cada sutura, você liberar
e melhorar o ambiente, que vai diminuir a aferência de agressão e jogar uma aferência de relaxamento. Consequentemente, o sistema foi para dentro do sistema nervoso central, fez sinapse, voltou, quando sai, já sai diferente. A eferência, a resposta do sistema neurofisiológico, já sai dizendo para o músculo: opa, relaxa, fica bem, que vai dar tudo certo. Que estão cuidando de você. Caraca! Caraca! E aí, gente, o pequeno detalhe aqui para vocês. Eu estou hoje animado, falta uma semana. Eu acho que eu estou mais ansioso, talvez, do que vocês que estão lá inscritos para fazer o evento. Eu vou dar uma dica que eu nunca dei para ninguém. Primeira coisa. Pega teu livro de anatomia. E vai observar o occipital. Estuda só o occipital. Estuda o nervo que passa por aqui. Opa, hipoglosso. A articulação com o atlas. A sua articulação com o temporal. Que nervo passa aqui? Porque assim você vai liberar o occipital e melhorar a função desses nervos e as estruturas associadas com esses nervos vão melhorar. Quem pegou essa aí, não fala nada para ninguém, tá? Não fala nada para ninguém. Só para você que está aí até o final, foca nessa região. Observa o occipital. Valoriza essa estrutura no tratamento da disfunção do seu paciente em disfunção de ATM. E, de forma clara, se o occipital está em prejuízo, em assimetria, em assincronia, nós temos o temporal sobrecarregado. Nós temos um temporal gritando. E aí começa a separar o menino dos homens. Aquela pessoa que vem, que gera resultado, e aquela pessoa que, com todo respeito na forma que eu estou falando, que coloca apenas uma plaquinha, que opta pelo Botox. Lógico, é mais fácil, né? É mais fácil querer tratar a consequência pela consequência. Mas o detalhe é que não vai resolver. Vai apenas ser um paliativo que vai gerar ao paciente uma cronificação das suas disfunções, uma cronificação dos seus problemas. E essa cronificação das disfunções, dos problemas do paciente, vai enraizando e tornando esse problema extremamente difícil de ser melhorado. E aí, alguns de vocês já até me perguntaram: Randy, por que você faz isso? Por que você faz esses eventos gratuitos? Por que você faz essas lives? Poxa, isso deve comer um tempo danado. Quantos anos você estudou para trazer isso gratuitamente? De forma clara, pessoal. Quando eu ouvi, vamos dizer assim, o chamado que Deus colocou para mim, e o chamado foi o seguinte: vai lá e seja profissional de saúde. Vai lá e cuida dos teus irmãos que estão sofrendo. Eu, sinceramente, abracei essa causa. E quando eu digo abracei essa causa, é que eu não me contento mais em ter os meus pacientes da semana bem. Por quê? Em um universo de milhares, de milhões de pessoas, eu só serei incapaz de fazer o bem para essas pessoas. Agora, se eu pego a metodologia que eu trabalho,
o meu raciocínio clínico, aquilo que eu faço transbordar e eu jogo para as pessoas de uma forma, gente, acordem, pega isso para você e vem comigo assumir esse compromisso. A gente triplica, quadruplica, dobra, enfim, a quantidade de pessoas beneficiadas. Então, você consegue imaginar, por exemplo, quem aí aprendeu, vamos lá, quem aí aprendeu a técnica de manipulação aí posterior que eu falei? Quem aprendeu direitinho e sentiu a melhora? Vamos lá. Só aqui, quem praticou e sentiu a melhora, além dos meus pacientes, eu consegui aí impactar, estava na hora ali umas 35 pessoas, mais 15 pessoas YouTube e Facebook, vamos lá, 50 pessoas. Ótimo. 50 pessoas. 50 pessoas que puderam melhorar a sua conta. Agora, pegue cada essa pessoa e vamos fazer com que essa pessoa faça em mais 2 pessoas. Então, são 50. Cada uma fazendo em mais 2. São 100 pessoas que hoje à tarde podem ser beneficiadas, que amanhã podem ser beneficiadas. É esse o chamado que eu tenho para te fazer. Com a semana da ATM Sem Dor, você vir para o meu time, entender essa perspectiva e ajudar as pessoas. Agora, eu tenho toda a consciência do mundo de uma coisa. E aí também é um chamado bíblico, não? É João 10:10. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, porque realmente não escutam, né, a mensagem, mas, de fato, os escolhidos serão capacitados. Serão capacitados para transbordar na vida das pessoas, para levar alívio ao sofrimento, para levar sorriso, em detrimento da dor crônica, da dificuldade do sono, da lamentação. E aí, nessa live de hoje, eu quero dar essa clareza a você, que é preciso você se aprofundar nisso. E nesse evento a gente vai trazer essa clareza. Ao vivo, na próxima terça-feira, às 20 horas. E aí, gente, outro ponto. Eu faço sempre 2 conteúdos por semana, por dia. Hoje, agora, 12h30, e à noite, 20h30, tá? Beleza? Grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.